Aleluia! Hoje é 24 de março, Josué capítulo 1. Deus fala para Josué a seguinte coisa: guarda este livro da lei, medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido por onde quer que tu andares. E um pouquinho antes ele disse: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Aqui está a comprovação que todos aqueles que são escolhidos, que têm um chamado, que têm um propósito diante do Senhor, Deus estabelece princípios de obediência, de temor, de submissão, de dedicação, de zelo. E nós estamos vendo no tempo de hoje muitas pessoas que se dizem ungidas, vasos, profetas, que não têm compromisso nenhum com Deus. A primeira coisa antes da obra é ter um relacionamento com o Senhor, é ter uma vida na presença dEle. Eu aconselho que todos vocês leiam Josué capítulo 1, onde Deus mostra claramente: se você obedecer tudo aquilo que o meu servo Moisés te ordenou, aí eu serei contigo, e ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Então o primeiro princípio é obediência. Como é que alguém diz ser servo que busca, que é escolhido? Porque todo mundo usa essa expressão. Mas um servo que não obedece, um servo que não se submete, um servo que não busca, então não é servo. E como eu costumo dizer, o servo serve. O servo que não serve para nada. Então, se nós dizemos que somos chamados e escolhidos por Deus, o princípio primeiramente é obedecer aquilo que Deus determina pela sua palavra. E olha que Deus está dizendo: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Siga esse princípio, seja dedicado, busca Deus de verdade, que Deus aí vai ver que você é o servo fiel. E algumas pessoas acham que é irrelevante buscar estar na presença do Senhor. Como eu digo, eu já vi líderes dizendo, quando a gente falava que subia aos montes, alguns líderes chegaram para nós e disseram assim: meu monte é um monte de coberta, é um monte de travesseiro. Aí quando alguns caem, quando alguns se perdem no meio do caminho, aí não sabem, diz que não sabe por que aconteceu aquilo. Por quê? Porque deixaram de buscar ao Senhor, porque deixaram de se render na presença daquele que nos proporciona tudo. Você vê que Davi diz que ele orava de manhã, de tarde e de noite. Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel fizeram uma consagração de 3 anos quando a nação foi cativa pelo Império Babilônico. Depois disso, Daniel diz que também buscava 3 vezes por dia, como era acostumado a fazer. Isaías também se rendia na presença de Deus. E como é que alguns vêm dizer que não precisa buscar, que não precisa orar? Oh, meu irmão, pare com isso. Aí nós vemos Moisés, quando foi começar o ministério dele, subiu ao monte 40 dias e 40 noites. E Jesus, que logo após o batismo no Espírito Santo, batismo nas águas, subiu ao monte, diz a palavra que foi jejuar e orar durante 40 dias, no qual até mesmo foi perseguido, foi afrontado por Satanás. Meus amados, como é que alguém vem dizer que não precisa orar, que não precisa pagar preço? E você vê também que Jesus, todas as vezes que terminava de ministrar libertação, cura, milagres em sem fins na vida de tantos, a Bíblia diz que ele subia sozinho para buscar a face do Senhor. Então o verdadeiro servo serve a Deus buscando a sua presença, porque o buscar a presença de Deus é para se fortalecer, é para se manter de pé no meio das adversidades, no meio das batalhas, e está sempre pronto para ser usado pelo Senhor. Então o buscar é indispensável para a vida daquele que diz que foi chamado e que é escolhido de Deus. Sabe por que muitas pessoas, muitos líderes cristãos estão caindo, causando escândalo, vergonha para o Evangelho nesse tempo? Justamente por causa disso, porque não buscam, não se submetem à vontade de Deus. Se não busca, se não ora, se não lê a palavra, se não anda segundo o que está escrito na palavra, como eles vão ter raízes profundas? Não serão solidificados na presença de Deus. E como diz a Bíblia, qualquer vento que virá os derrubará. Então nós seremos fortes se sempre estivermos na presença de Deus. A nossa força vem do Senhor. E Jesus disse o quê? Sem mim nada podeis fazer. A maioria dos líderes cristãos desse tempo estão andando na força do seu braço. Fazem o que querem, andam como querem, vivem como querem, mas não vivem na dependência de Deus. Por isso que quando vem um problema, alguma coisa, quando vem os prazeres, eles caem facilmente. Se fortaleça em Deus. E eu quero afirmar para cada um de vocês: não existe
alguém dizer que é chamado, que é profeta, que é pastor, que é bispo, que é apóstolo, seja lá o que for, levita, dizer que é escolhido pelo Senhor e não tem uma vida de relacionamento com Deus, de buscar, de se render, de se consagrar ao Senhor. Não existe isso. Ou por acaso você se acha mais espiritual do que Jesus? Você se acha mais espiritual do que Moisés, do que Paulo, do que Pedro? Que todos buscavam, todos oravam. E o segredo está aí, quer prosperar em todas as áreas da vida, ele está dizendo, ande segundo a palavra, obedeça, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, e você será bem sucedido por onde quer que você andar. E o mais tremendo, será usado tremendamente pelo Senhor, como todos os homens da Bíblia. Obedeça, santifique, fuja da aparência do mal, ande em santidade verdadeiramente, e Deus te abençoará muito. Algumas pessoas ainda querem mostrar que não é importante buscar ao Senhor. Elias buscava ao Senhor tremendamente. E uma vez ele orou para que não chovesse e não choveu durante 3 anos e meio. Outra vez ele orou para que caísse fogo do céu e caiu fogo do céu. Meu Deus do céu! A vida de consagração, de busca de Pedro fez com que a sombra de Pedro curasse as pessoas. Paulo, a roupa de Paulo tinha unção para curar e libertar vidas. Meus amados, Jeremias orou durante 20 anos intercedendo pela nação. Então orar, buscar, se render diante de Deus, obedecer a Deus é o caminho que nós precisamos ter para que Deus possa olhar para cada um de nós e nos usar para fazer a obra dele. Deus quer usar pessoas que sejam santas, Deus quer usar pessoas que sejam dedicadas a ele. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Ninguém poderá ser usado por Deus sem buscar a face dele. Aí a palavra de Deus vem e diz assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Clama-me e eu te responderei e te anunciarei e te mostrarei coisas grandes e profundas que tu não sabes. Então buscamos a Deus para ter relacionamento com Ele. Buscamos a Deus para Ele nos dar, nos mostrar coisas tremendas. Buscamos a Deus para ser usados por essa presença maravilhosa e poderosa. Oh, meus amados, esse é o caminho, é buscar, é se render diante de Deus. Aí eu lhe garanto, como Deus disse para Josué, eu serei contigo e tu serás bem sucedido por onde quer que tu andares. Os projetos, a obra de Deus será executada na sua vida de maneira excelente, porque Deus vai ver que você está buscando a Ele de coração, de verdade. Aí Ele vai te encher da presença dEle, de poder, de unção, e você será usado de forma sobrenatural. Busca o Senhor.